Então Ah, eu foi? vou pedir para a Lilian ligar a câmera dela também, a Poliana e o estagiário, só para a gente printar a tela inicial, né, para registrar a presença. Lilian, você já pode. Já iniciou, né, Lilian, a gravação? Recebi o recado aqui. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Essa chamada muito rápida aí para a gente. A nossa pauta hoje é bem sucinta, nós temos dois assuntos apenas, mas são decisões que precisam ser tomadas pela diretoria, né? A primeira já tem um desdobramento imediato e a segunda é mais uma. Obrigado, Lilian, pela. Não precisa nem falar, a Lilian já colocou para a gente aí, né? A primeira, eu falei 2 pontos de pauta, são 4 pontos de pauta, mas são dois para discussão. O primeiro é a discussão e aprovação da memória da segunda reunião ordinária. Eu pergunto se houve tempo para a gente ler ou se a gente deixa para aprovar isso na próxima reunião extraordinária. Eu queria saber se Bush, Eu vou. o Celismar e a Daília estão prontos para votar a memória. Eu Professor, não como eu não vi, Silvio. participei, Não eu pude. também, Tá? eu não participei da última reunião também, né, E por professor? causa Somos só nós da dois, né? chamada, por causa da chamada muito rápida também, eu vou sugerir que nós deixemos a aprovação da memória da segunda reunião para a próxima reunião ordinária. Ou Concordo. extraordinária, quando convocada com um pouco mais de antecedência. Vocês Uhum. concordam? Sim, eu concordo. Sim, Selismar, eu concordo. Selismar nos ouve? De acordo. De acordo. Tá. Então, Lilian, a memória vai ser transferida, então, a discussão e aprovação para a próxima reunião, tá? Ok. Bom, então vamos já para o segundo item. Discussão de uma proposta de deliberação ad referendo, participação em evento. A, a, o texto do ad referendo foi enviado para todo mundo, mas eu vou colocar algumas coisas aqui para a gente modificar, inclusive, o ad referendo aí. E o que eu vou colocar é o seguinte: primeiro, o que motivou o início da nossa conversa foi uma solicitação do Bush, né, do nosso secretário adjunto, para participar da reunião da colegiada do Fórum Nacional, né, Bush, da qual ele faz parte, e, e que é uma solicitação similar àquela que foi feita anteriormente, só que ela passou, né, Bush, ao invés de passar por ad referendo, ela passou pela Assembleia, e aí o Bush me criou um problema lá, porque ele falou que era a última vez que fazia a solicitação, porque já havia previsão da chegada dos recursos da cobrança no grande, né? E só que esses recursos não chegaram, não é isso, Bush? E aí houve a necessidade de fazer a solicitação novamente. Correto, Bush? Pode falar. Então, na realidade, recurso do GD8 já está na G Grande. O que implica é a questão da locação do veículo. A única coisa que a G Grande ainda está fazendo, aí já o pessoal aí da aba sabe como é que é o procedimento. Eles estão ainda formalizando todo o processo, Uhum. né? Aí eu não sei qual empresa, se é Localiza ou outra, eles estão formalizando o processo ainda que, segundo a Lívia, que é assessora jurídica da G Grande, ela diz que para esse mês agora, no comecinho do mês de junho, já vai estar tudo formalizado a questão de veículo. Agora, combustível, Sim, diária, sim. pedágio, essas É coisas, um está problema tudo liberado. administrativo aí. É administrativo. Tá. Então foi feita a solicitação. E aí eu falei, Bush, você vai criar um problema, né? Porque lá na reunião falou que não ia pedir mais e agora vai pedir de novo. E aí eu entrei em contato com o Maurício, porque eu me lembrei que eu tinha uma demanda feita no Fórum Nacional, que era a respeito da reorganização dos fóruns regionais, né? Que eu não via. Eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês, né? Que assim, os nossos fóruns regionais hoje eles são baseados nas regiões
censitárias, não tem nada a ver com água, né? E eu tinha uma proposta de mudar para as grandes bacias aí. E aí, conversando com o Maurício, ele fez uma proposta que eu achei interessante, que era de eu ir à reunião dos coordenadores para fazer a apresentação dessa proposta, né? A reunião da coordenação. E a reunião é em Campo Grande. E aí eu juntei as coisas, que foi o seguinte, aí o Bush, você precisa concordar com isso, vamos ver se dá certo, né? O Bush, saiu a imagem dele aqui, não sei se ele... Tá nos ouvindo, Bush? Opa, Tô, porque eu saí aqui do carro, entrei aqui Tá. na coisa aqui. Pode continuar, pessoal. tá meio tortinho aí, mas tá bom. Agora sim. Então, e aí fizemos um acordo que era assim, eu pediria o veículo para a minha presença lá, isso significa que não é um pedido do Bush, mas o Bush vai pagar o combustível, né? O Bush não, o GD8, né, Bush? Ou o GD grande, qual que é? É o federal? Não, Bom, o GD8. Não, É. o GD8. então o GD8 vai pagar o combustível e nós vamos aproveitar, e o Maurício vai conosco, e o Maurício está recebendo as diárias pelo PN3. Então é um acordo entre 3 comitês, que vai deixar mais barato para todos, né? Nenhum vai carregar o ônus sozinho, e dessa maneira a gente consegue fazer a participação, e nesse caso, o ad referendum não é mais para solicitar o carro do Bush, mas fazer uma solicitação para mim, né? E lá no ad referendo explicar que o combustível será pago pelo GD8, porque o Bush vai junto com a gente, vai no mesmo carro. Tá claro para todo mundo? Professor, Sim, só uma dúvida. É sim. porque é o seguinte, o presidente do claro. comitê, ele tem uma prerrogativa pela portaria do IGAN, que quando o senhor é convidado por um órgão público, o senhor não precisa de ad referendo. Ah, não? Não, o senhor não precisa nem de deliberação, mas aí tem que ter um convite. Não, o Todas convite as veio. O convite veio. para o Foi senhor, entregue, inclusive. é porque eu não acompanho tudo. Tem um convite Ah, para o senhor? tá. Tem. Não, Lilian, você está com ele mais fácil aí, Lilian? mas o senhor está pedindo é carro, não é diária, desculpa. Não, mas vai ter que ser diária também. Não, tá. Aí o veículo precisa sim, me perdoa. É a diária que não precisa de ad Então, referendo. assim, a solicitação de diária eu vou fazer se for aprovada a sessão do veículo. Tá certo. Tá certo? Tá Isso certo. mesmo, Sandra? Tá tudo É isso correto? mesmo, tá tudo correto. Não, eu fiquei até contente, porque se não precisava do ad referendo, Mas- a gente só tinha que deliberar se aprovava ou não. Mas tudo bem, não é Mas problema. tira uma dúvida minha, se o senhor me permite. Sim, claro. Lília, você tem face aí a deliberar a portaria do IGAN 39? Só um momento. Só um minuto, só para a gente conferir, tá, professor? mas Que só é pra muito notificar- normativo, tem hora que minha cabeça embanana. Deixa eu ver se está aqui no... Enquanto vocês procuram aí a portaria 38, 68, só quero assim, salientar uma situação. A AGE Grande, ela precisa de uma deliberação aprovando esse veículo para justificar o recurso para sair da AGE Grande. Entendeu? Isso foi juridicamente me passado pela Lívia. Falou, Bush, nós temos recurso para combustível, mas eu preciso de alguma coisa, de uma deliberação do Araguari para que eu tenha subsídio jurídico para me poder pagar o combustível para vocês, sem problema algum. Falei, não, vai ter a deliberação.
Só relembrando isso aí para vocês. Aí, estabelece normas. Não, então é a 38, Lília. Não peraí, é a 38. Desculpa, é porque eu sempre confundo a 9 com a 8. Uma é de procedimento de compras e a outra é de. Só para tirar essa dúvida, que bateu essa dúvida aqui agora. Mas o Bush já falou, né, professor? Então, de todo jeito, a gente tem que fazer para Sim, poder justificar. sim, eu acho que é bom também para dar publicidade também, né? Uhum. Para deixar claro para todo mundo. O convite feito pelo Fórum Nacional, a Lilian recebeu pelo e-mail, né, Lilian? Porque foi mandado pelo secretário do Fórum, Sim. foi pelo Maurício, né? E eu tenho ele no WhatsApp, se precisar também, Sandra. Eu acho que é importante, viu, Lilian, incluir no processo o convite. Então, na redação do ad referendo, e pelo que eu entendi, Sandra, precisa do ad referendo por dois motivos. Uma, para justificar o pedido do Bush, né, Bush, do combustível, e outra para registrar mesmo, né? Tá certo. Mas só para tirar a dúvida, professor, quer ver, Lília? Sim, Desce um pouquinho. Ah lá, ó. A concessão de diários, artigo 2º, a concessão de diários fica condicionada à existência de cotas orçamentárias, são pré-requisitos. Aí, quando a gente vai lá para o parágrafo 1º do artigo 3º, fala o seguinte, ó. O dispositivo do parágrafo anterior pode ser estendido não, desculpa, parágrafo primeiro. Fica dispensado do disposto no inciso 2, que é a deliberação, o presidente, mediante convocação ou convite de entes do poder público para tratar de assuntos relacionados à referida bacia hidrográfica. Então, é assim, ó, por exemplo, o senhor foi convidado, aí o senhor não precisa de deliberar quando for de ente público, o senhor não entendi. precisa deliberar, o senhor pode solicitar veículo e diária normal. Mas se Veículo o também? Ou só também, porque aí só pode. é despesas em viagem, então eu acredito que mas eu vou Tá, consultar aqui para ter, porque surgiu essa tá, dúvida mas, agora. mas Mas todo jeito vai na fazer dúvida, Sandra, a gente faz a isso. deliberação, né? Pelos dois motivos que eu estava falando. Uma para dar publicidade E outra e pelo outra Bush, para justificar o para combustível. o Bush mesmo apresentar para fazer a solicitação. E Não, como a gente está perfeito. fazendo esse combinado, né, Bush, de que o PN2 paga a locação do veículo e o GD8 paga o combustível, eu acho que é mais do que justificável a gente fazer um combinado dessa maneira. Mas muito obrigado aí pelas informações, viu, Sandra? Imagino. Eu desconhecia essa prerrogativa que a presidência tem. Tem, e ela pode ser estendida ao vice-presidente se o senhor não tiver condições de ir, né, tiver Uhum, impossibilitado, aí pode ótimo saber. estender ao vice-presidente, tá? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Imagina, professor. Sandra, só uma Pois dúvida. não. Dentro daquela hierarquia que a gente tem, né? Por exemplo, eu não posso ir, o vice-presidente não pode ir, a secretaria pode ir, A secretaria do comitê é sem deliberação, representando o não. comitê, representando a Sem diretoria. representando pode, mas sem deliberação não, porque Aí não, tá. Sem porque a deliberação, portaria só presidência e só vice-presidente. presidente e vice-presidente na impossibilidade do presidente, de acordo com o que está estabelecido na portaria, Tá ótimo. Muito tá? obrigado pela Imagina, ótima. Muito obrigado. Vamos imagina. então, pode retirar esse da tela aí, né? Vamos então Ô, abrir para as discussões. Obrigada, Lília. Pode retirar também a pauta. Vamos abrir para as imagens aí do Celismar e da Adaile. professor, eu só estou com Sim. uma, assim, Desculpa, essa agora que eu questão. vi que sua mão está levantada. Desculpa. Não, não tem problema não. O veículo, ele vai sair daqui de Beraba ou daí de Uberlândia? Vai sair daqui. Aí eu vou passar a pegar Tá. você e o Maurício, né, que vai estar aí também. É só para relembrar que nós vamos dar uma volta grande, né? Não, não Tá é não? caminho. Não, É caminho. de forma alguma. É Não, professor. caminho. Não Eu discute posso, comigo não, que eu conheço esse Brasil todo de carro aí. eu Como é que você posso está dizer para falando? você. Não, volta grande que você diz é por causa da distância. É.
Não, bom, pensei que era uma volta grande e eu passar em Uberaba. Não é, Uberaba é caminho. Não é não, professor, mas o senhor falou, tá bom. O senhor não Ó, vai dar uma volta eu por vou mais de falar para 200 você. quilômetros. Se eu saísse direto daqui de Uberlândia para lá, eu sairia por Prata, Campina Verde. Prata, Campina Verde, para sair lá por Carneirinho, na ponte, lá em aquela ponte estaiada que tem. A diferença é eu passar em Uberaba e sair por lá, dá uma diferença de uns 50 quilômetros. Acho que nem isso. Sabe, entrando por Paranaíba, saindo lá por Inocência. Hã? Você está mutado, Bush. 185 Eu fui quilômetros, também professor. por essa rota. Hã? Fala A, daí, difere... desculpa. a diferença, professor, é 175 quilômetros. Não dá, Bush. Não dá. Depois eu vou mostrar no mapa para você. Mas vamos lá. Não tem Adair, problema não, a gente vai com tranquilidade, não precisa sim. ter coisa não, vamos lá. Adair, você tinha falado, eu não ouvi, desculpa. Não, eu falei que eu fui para lá por essa rota aí mesmo, saindo lá em Carneirinho, é o que você está falando. De Uberaba sai ali por... como que chama? São Francisco de Sales, aquela estrada ali que vai... É Uberaba, Frutal, Tapajipe, Isso, Iturama, Carneirinho. Itapajipe. A diferença é de Uberlândia e Uberaba 115 e a diferença de Campina Verde até Iturama. Essa é a diferença. Mas não dá tanto assim, não. É. Mas o Mas vamos lá. roteiro a gente combina direitinho, horário a sem gente problema combina não. direitinho, não é Sem problema. problema. Primeiro precisa aprovar aqui, né? Então eu estou colocando para a Daília e para o Celismar essas duas... Rapaz, o tanto que vocês vão andar 100 km a mais, 100 a menos, aí é o menor dos problemas. Então vamos lá. Aberto para comentários e para manifestações aí. A Daília e Celismar. Eu concordo com a proposta. Acho bem viável, né? Que o presidente esteja na reunião. De acordo com a proposição, acho que é fundamental a participação da presidência nessas reuniões. É bom que a presidência esteja bem envolvida nessas reuniões. É muito bom. Bom, então eu acho que temos manifestação unânime da diretoria. Então o que nós faremos agora, Lilian, é redigir o ad referendum para contemplar as condições que foram colocadas aqui. Não se trata mais de um ad referendo da solicitação do Bush, mas do atendimento a um convite feito pelo Fórum Nacional, para minha presença lá em Campo Grande, mas que numa negociação com o GD8 nós vamos dividir as despesas, cabendo ao PN2 a locação do veículo e ao GD8 o pagamento das despesas de deslocamento, que é combustível e pedágio, caso haja. Correto, Bush? É isso mesmo? Tranquilo? Bush, você tem que aprovar alguma coisa lá no GD8 para voltar para nós depois, tá? Para ficar registrado que o acordo foi feito, tá bom? Você fala o quê? Do pagamento do acordo, né? O PN3 loca o veículo, o PN2 loca o veículo e o GD8 paga o combustível. Eu não entendi sua colocação, professor Silvio, porque aqui no GD8 já tem uma deliberação aprovada para esse tipo de viagem, do Fórum Nacional, do Fórum Mineiro, tem Sim, essa mas deliberação. você tem que me mandar pelo menos uma comunicação Sim. do GD8... Não, da G Grande, Isso, concordando com o pagamento, sem problema. Só para a gente registrar, não é um acordo verbal, né? É um acordo que foi firmado entre duas diretorias, só isso. Tranquilo, do Bush? Tranquilo. Então manda o mais rápido possível, né, para a gente incluir.
Porque na hora que apresentar lá na plenária, todos os documentos têm que estar anexados, né? Das partes. Tranquilo? Então, obrigado, Lilian. Beleza? Certinho? A gente tenta redigir Sim. agora mesmo o ad referendum, e aí eu assino já e depois manda para o Bush que ele precisa para fazer a solicitação lá na AG Grande. Ok. Podemos passar para o segundo ponto de pauta. Sandra, tem uma reunião marcada para o dia 15, né? Tem uma reunião de diretoria. De diretoria, não é isso? Isso. A gente tem pauta? A reunião que o Itamar solicitou, né? Isso. Sim, Obrigada, sim, Lília, sim. porque eu tô até olhando no meu quadro aqui, Não é professor, que reunião eu de escrevo diretoria, tudo. é uma reunião com Com o Itamar. o Itamar, tá certo. É aqui Mas às 9 horas da manhã, aqui na universidade. ele ainda não confirmou. O Não Itamar não confirmou? confirmou ainda no e-mail. Até hoje eu vou enviar outro e-mail solicitando a Tá. confirmação e informo o senhor. Tá, o Selismar também tem que participar dessa reunião. E o Igor, né? Eu não sei se é o Igor ou ele vai mandar alguém, né, Igor? Isso mesmo, professor. Vamos organizar aqui. A gente já tem já uma agenda também já no CTPI do PNU às 9 da manhã. Eu acho que vai alguém da equipe representar a gente aqui. Tá ótimo. Bom, então agora o segundo item de pauta, participação do CB Araguari no INCOB Espírito Santo. Nós temos uma assembleia anterior ao INCOB, não é, Lilian? Você lembra da data? Hã? Desculpa te interromper, só uma dúvida. Porque o senhor falou que parece que precisava alterar a deliberação. Vai alterar Sim. alguma coisa? Hã? A deliberação que a gente estava discutindo anteriormente, o senhor falou que precisa fazer alguma alteração nela. Várias alterações. Então, a gente não vai fazer agora, não? Podemos fazê-las. Porque fica mais fácil, né, Lília? Ou você já entendeu tudo que é para alterar? Podemos alterar ela agora. Se o Vou senhor não abrir se em importar, a Word. gente já podia fazer, porque a gente já encaminha para o senhor e Tudo fica bem. do jeito que atender, sabe, professor? Tá, então abre em Word aí, Lilian, por Faz gentileza. favor. Obrigada, viu, professor? Sim, só um Imagina. momento. Não, Sandra, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o Bush ele tem compromisso, não é isso, Bush? Então nós podemos fazer o seguinte, vamos ver se é possível fazer. A gente abre a discussão do segundo ponto de pauta e após isso eu fico aqui para terminar a redação junto com a Lilian da deliberação. Pode ser? Pode, professor. Muito obrigada. Não, imagina, Pode eu ser. te agradeço o apoio aí. Então, ó, vamos voltar para o item 3, depois eu permaneço aqui, tá, Lilian, para a gente fazer a redação, terminar a Ok. redação direitinho. Ok. Discussão da participação do CBH Araguari no INCOB Espírito Santo. Nós temos uma assembleia e nessa assembleia nós vamos ter que aprovar se vamos, quantos vamos e quem vamos, né? É assim, que é aprovar a participação do comitê no encontro nacional, aprovar quantas vagas serão disponibilizadas e pagas, né, pelo comitê e como será a seleção dos participantes. Tradicionalmente, a gente tem feito uma delegação que no máximo chegava a 12 pessoas, que eram sempre 4 vagas para a diretoria e 8 vagas para o conjunto para plenária, sendo 2 vagas para cada por segmentos. segmento. Mas se eu não me engano, a Sandra vai me ajudar nesse momento, tenho certeza. Para o último encontro nacional foram só 8, né, Sandra? Sim, professor. Porque foi contado com uma das vagas do segmento da diretoria. E aí ficou uma vaga para cada segmento, além da diretoria. É isso mesmo, Sandra? Eu vou verificar aqui, mas eu já trago a resposta, porque parece que teve uma época, eu não lembro que ano, que não deu o tanto. A gente abriu as vagas, mas não teve candidato. Não teve candidato, e no Isso, final mas acabou. eu acho que foi isso mesmo, mas eu confirmo aqui, só um instante.
Tá. Deixa eu colocar. Olírio, Primeiro, não assim, precisa a gente tem que. confirmar, não. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, professor Silva. É, Abriu e não teve gente para poder participar. mas aí, a primeira coisa que a gente tem que decidir é assim, quantas vagas nós vamos abrir, né? Eu, eu, eu sou favorável a 8 vagas, 4 da diretoria e mais 4, uma por segmento. Professor, Sim, antes de dar continuidade, eu posso sim, só passar uma informação para vocês do claro, INCOP? É o sim. seguinte, o Comitê do Araguari teve uma ocasião, né, que o Comitê do Araguari, ele fez a gente foi, aí vocês fizeram partiram, né, fizeram uma junção, não é junção, fugiu a palavra, mas vocês fizeram um combinado, né, com Paranaíba e dividiram os estandes. E aí, como hoje a aba ela está, né, como entidade equiparada tanto do PN1, PN2 e PN3, eu conversei com o João, né? Falei, olha, a gente agora tá, né? A gente é entidade equiparada do Paranaíba, PN1, PN2, PN3. Vocês teriam interesse se os PNs também tivessem interesse de dividir o stand? Aí só trazer essa informação para vocês, para tentar ver se ela vai ser útil ou não, né? Aí o Paranaíba falou que interessaria sim, só que é o seguinte, como somente hoje, né, tem cobrança PN1, PN2, PN3 instituída, o João disse assim que o comitê ele vai ser aberto para todos os afluentes. Então, eu estou trazendo essa informação para vocês, que no meu modo de pensar, se vai ser aberto para todos os afluentes, eu particularmente entendo que aí vocês não teriam interesse de dividir pagando, né? Porque vai ser aberto para todos. Aí eu estou colocando essa informação porque eu não sei se o senhor, né, se o CBH Araguari tem interesse em ir com o stand também, porque vocês também têm essa possibilidade, tá? Então, só para colocar isso para vocês. Eu acho que foi muito bem lembrado isso, Sandra. Eu acho que a gente, nesse momento, não dá para decidir sobre isso. Mas eu acho que era importante marcar uma reunião com o João, o Reiser, né, com o presidente do Paranaíba, para a gente saber se a gente monta um estante conjunto, se nesse estante do Paranaíba vai ter um espaço para cada afluente ou vai ser uma coisa só, né? Vai ser uma coisa, eu já posso até informar para o senhor, vai ser uma coisa só. Aí, quando eu perguntei para ele, que eu falei, olha, João, eu estou te perguntando sem consultar nenhum presidente, mas eu já estou te perguntando isso para a gente antecipar, né, e ter tempo. E aí ele falou que, aí ele só me perguntou, ele falou assim, Sandra, mas a gente é um comitê integrador, né, então eu vou abrir para todos os afluentes. Aí eu expliquei para ele assim, se fosse fazer conjunto, saindo pagamento do PN1, do PN2 e do PN3, o stand ele seria um espaço maior, né, e a gente teria maior possibilidade de reunião, do pessoal chegar no stand, sentar, conversar, fazer o jogo, distribuir materiais. Ele me falou que não vê problema, que pode sim, mas assim, não vai ter, vai ser tudo igual para todo mundo. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. assim, vamos supor, o PN1, PN2 se interessarem, vão pagar, o stand vai ser maior, mas não tem nada de diferente para o PN1, PN2, PN3. Para os outros afluentes vai ser o tratamento igual, né? Aí a diferença seria, se todos os presidentes dos PNs tivessem interesse, seria o seguinte, se vocês assim entenderem, levaria a secretaria, faria material de divulgação, aí cada PN que contribui ali, que tem o pagamento, ele tem a sua secretaria e faria um material de distribuição e tudo. Lembrando que a Mari, né, que é a nossa secretaria do Paranaíba, ela faria essa também distribuição para os demais que não têm a cobrança, né, dos demais afluentes. Mas se o senhor quiser, a gente pode vamos marcar fazer uma o seguinte, reunião. então, como a gente não tem informação, principalmente quantitativa, né? Vou marcar uma reunião com o João Reiser e com os presidentes do PN1 e PN3 para ver as possibilidades que existem a respeito de ter um stand próprio, né, para os PNs ou participar no stand do Paranaíba. Participar nós vamos. Agora, Se vai ser ou não se com a gente vai ter um stand. maior protagonismo, significa que a gente tem que comprar uma área nossa, né? Uma área própria. Então, vamos ver os preços, vamos ver. Mas bem lembrado, viu, Sandra? E eu preciso conversar com o João mesmo, porque o comitê de integração precisa integrar um pouquinho mais.
Vocês receberam essa última agora, a Lília mandou para vocês. A gente recebeu, não recebeu, Lília, a convocação da plenária deles? Que aquela ideia que o senhor deu, eu passei, parece que a Mariane mandou. Eu não lembro, mas eu acho que se não mandou, ela era para ser encaminhada, porque o senhor pediu nessa questão de maior integração, então foi encaminhada. Eu não lembro se. Você lembra, Lília? É e-mail demais. Convocação do Paranaíba para a reunião plenária que vai ter lá em Tumbiara. Quando? Não Ah, você recebemos. vai receber, porque ela ainda vai sair, né? As E minhas quando será a ideias. reunião? Se tudo der certo, vai ser em junho. Tá só fechando uma questão do prognóstico do PIR para definir certinho. Aí já ficou definido, aí vai haver o convite para todos os presidentes dos comitês afluentes para poder estar participando, sabe? Tá ótimo, isso eu vou tentar ir. Então, retornando aqui para a nossa discussão inicial, Lilian, pode retirar a pauta, por gentileza? Eu pergunto para os outros membros da diretoria, né, o Adaile, Celismar, Bush, qual que será a proposta da diretoria? Nós vamos levar 8 vagas, 12 vagas, 4 vagas? Qual que é a nossa proposta para participação? Bush, com a palavra. Bom, como a gente teve dificuldade no ENCOL passado de ter participantes, abrir mais vagas para mim, eu acho que não é necessário, né? Eu acho que 4 da diretoria e 4 da plenária por segmento, eu acho que, no meu entendimento, eu acho que seria o ideal. Mas eu queria ver uma outra situação, professor e demais da diretoria. Historicamente, o Araguari sempre leva a parte de comunicação nos ENCOBs, né? Por exemplo, levar quem é da área de comunicação aí para fazer todo o registro. Isso, eu acho isso importante, né? Porque Araguari, junto com o Velhas, são os dois comitês bem mais avançados que os demais, então a gente tem que ter o protagonismo, vamos dizer assim, né? Então, a participação da área da comunicação da aba, para mim, é extremamente importante, né? Principalmente lá, se a gente não for ter stand específico do, 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 do Araguari, mas a gente vai ficar junto com o Comitê de Integração do Paranaíba, né? E fazer toda a área de comunicação, né? Tirar foto, pegar todo, vamos dizer assim, tudo que vai acontecer lá e depois a gente divulgar isso na bacia nossa e não só divulgar. No Fórum Mineiro, dizer, olha, o Comitê do Araguari teve lá com a sua comitiva, participou. Então, eu acho que a divulgação é extremamente importante, por isso eu peço aí, a minha proposta é que seja 4 da diretoria e 4 da plenária e mais a área da comunicação. Aí eu não vou citar quem quer que vai, tudo, porque isso aí depende lá da aba, lá, quem que vai e quem que não vai. Mas a área da comunicação aí, da aba, para mim, extremamente, e historicamente, sempre eles foram, né? Essa é a minha proposta, viu, professor, a Darley e Celismar. Bush, eu concordo, que é uma outra coisa que a gente precisa colocar na agenda também. E eu vou aproveitar e conversar exatamente com o João Reiser, porque assim, como a agência hoje é comum, né? Tanto a nossa quanto a do Paranaíba é a mesma, talvez o setor de comunicação do Paranaíba nos cubra, né? Já fica num pacote junto, todo mundo ali, e o que faz essa função, né? Que é a função da divulgação, do registro e divulgação, e ao mesmo tempo otimiza, né? Otimiza recurso entre os nossos recursos e o recurso do Paranaíba. Vou conversar com o João para ver como que a gente faz essa distribuição, e aí se vai uma pessoa, 2 pessoas, aí é uma decisão que a gente vai tomar, mas baseado aí em informações técnicas. Mas eu concordo com você, tem que ter registro e divulgação, sim. Assim, só retornando essa proposta minha, assim, professor,
Eu acho que é um pouco diferente isso, a minha proposta, vamos dizer. Porque o Paranaíba, ele vai ser específico para todos os seus afluentes, todos, né? Não vai ser só do Araguari, não vai ser só do PN1, só do PN2. Eu estou falando assim, especificamente do Araguari. Historicamente, tinha um ou dois da área de comunicação do Araguari, fazendo o trabalho do Araguari. Historicamente, tinha isso, né? Então, essa é a minha proposta, mas aí depois só ver tudo. Eu acho que teria que ter vamos alguém. analisar custo, né? Tudo. Isso. E aí eu tenho uma outra Né? proposta, Bush, que talvez seja mais interessante, de fazer a cobertura não do Araguari, mas de fazer a cobertura dos PNs. Ótimo, perfeito. Em vez de ser perfeito. uma presença, né? PN1, 2 e 3 vão ser cobertos, vai ter uma cobertura específica caso a cobertura geral não satisfaça essas necessidades de informação dos PNs. Que eu acho que seria uma forma de a gente já começar a fazer a integração dos PNs, né? Tem um setor de comunicação, porque é a mesma delegatária, é o mesmo setor de comunicação, é a mesma secretaria. Então, eu acho que isso a gente pode fazer sim. Não vejo prejuízo. Até a data da Assembleia, a gente já vai ter todas essas informações a respeito de quanto custa mandar um, quanto custa mandar dois, e aí a gente apresenta para a Assembleia as possibilidades, né? E, agora, registro e comunicação tem que ter. Certamente tem que ter. Bom, nós temos a proposta do Bush de 8 vagas, né? Eu acho que é uma boa proposta. Eu acho que 12, não sei se... Eu acho que 8 é uma boa proposta. E normalmente, né, Bush, já vamos falar isso aqui, havendo a possibilidade de um de nós ir por outra, como é o seu caso, né? Por exemplo, se você vai representando outra, abriria uma vaga no seu, a princípio, no seu segmento, né? E depois, aquele procedimento que a gente faz, né? Não havendo candidatos de um determinado segmento e havendo mais candidatos do outro, a gente redistribui, mas a princípio seriam 4 vagas, primeiro para a diretoria, depois para escolher em plenária, né, quem vai, e uma fila, lembrando, nós temos já uma deliberação sobre critérios de pontuação, né, para decidir quem vai ou quem não vai. Primeiro, a gente sempre abre para discussão entre as pessoas conversam, não havendo acordo, a gente aciona os critérios de pontuação para a seleção de participantes. Então, Professor. assim... Eu já de antemão, professor Silvio, a minha vaga enquanto segmento de Estado, ela vai estar aberta aí na Araguari, que eu já vou aqui pelo GD8 até por circunstância da Assembleia que vai ocorrer lá, e os presidentes vão participar para a eleição, né, do novo coordenador lá, ou coordenadora. Não, mas assim, é o normal, né? A gente não vai fazer nada diferente, a gente vai continuar fazendo o que nós temos feito até agora. A questão era só o número de vagas, eu acho que, não sei se a Daília e o Celismar concordam, mas eu acho que 8 é um número bom, né? Razoável dentro da proposta que a gente apresentou, né? De não fazer delegação muito grande por causa dos custos, e com todas essas tratativas que a gente já tem combinado, né? De abrir vaga, como é que preenche, quais são os critérios. Então, a Daília e Celismar, a Daília... Eu concordo. A Sandra... Só para esclarecer também, professor, em relação a esses critérios, a gente está com vias aí de aprovar na plenária a questão da deliberação que aprova a participação em eventos, né? E ficou da CETIL somente analisar aquela tabela, como que vai selecionar. Então, eles vão tentar trabalhar essa tabela para aprovar na plenária antes do INCOB. Então, se tudo der certo, vocês vão seguir aquela tabela, tá certo? Só para relembrar. Não aprovando, a gente tem a tabela anterior.
A gente chama de tabela, mas são requisitos, né? Sim. São alguns. Isso, temos sim, Em todo professor. caso, se vai ser a norma atual ou a próxima, Tranquilo. vai ter uma A gente norma. já Então, tem, isso então é mesmo. tranquilo. Uhum. A daí Eu concordo com 8 vagas, né? Acho que é suficiente. Ainda mais aí que a gente vai poder levar 9, né? Uma pessoa além do Bush, eu concordo com o número de 8 vagas. É em setembro, né? eu acho que é setembro. Eu também acho. Gente, é informação demais, realmente, mas. De 8 a 13. De 8 Isso a 13 mesmo. de setembro. Isso mesmo. Vai ser de 8 a 13 de setembro em Vila Velha Vila Velha. e Vila não, e Velha e tem outra Vitória. cidade. Vila Velha e Vitória. Isso, por conta. O Bush até já me Elas explicou isso. são vizinhas. Isso. Atravessa a Selismar, ponte, né, Bush? O Bush até brincou comigo que falou assim: você atravessa a ponte, cai na ponte e já fica no mar. Né, Bush? Lembrei agora, isso mesmo. Eu falei para ela que um vai ser lá em Vila Velha, um momento em Vila Velha, um momento em Vitória. Em Aí Vitória. na hora que for para Vila Velha, eu passar a ponte, tomar cuidado para cair dentro do mar. É porque, professor, a gente Ai, foi fazer uma deliberação a pedido de outro presidente, e aí quando a gente foi consultar, a gente consultou em alguns sites e estava escrito assim, ó, dia 8 e 13. E 2 cidades, falei, mudou tudo, né? E aí eu fui, tentei falar com os caras, não consegui, liguei pro Bush, não é de 8 a 13. Aí quando a gente foi consultar no site do Fórum Nacional, lá está correta a informação. Mas tem outros locais que, se o senhor digitar no Google assim, Fórum Nacional, INCOB, a informação está errada, fala 8 e 13, não é, Daíle? Aí É dá a entender verdade. assim, que 8 é numa cidade e 13 é noutra cidade, então ficou confuso, por isso que eu pedi a ajuda aí do pessoal, porque teve a divulgação de forma errada, sabe? Em alguns sites. Nesse que eu abri aqui tá 8 e assim, 13. 8 e 13. Isso. Está errado em alguns locais, a divulgação, a comunicação não foi feliz, não. Mas eu concordo com o número de vagas, eu acho que é suficiente, né? Se a gente tem que ter uma participação bem efetiva lá, eu acho que com uma área nossa do Araguari, assim, ainda que seja junto com os outros, né, mais efetiva, a gente se esforçar para ter uma apresentação, né, que o Araguari merece, que é destaque, está na frente de outros. Então, assim, a gente pensar nessa forma de apresentar lá, né, de como que a gente vai se instalar lá no fórum. Acho que isso é importante depois a gente discutir. obrigado. Selismar. De acordo com a proposição da gente repetir o que já tem sido feito, né? 4 membros da diretoria e 4 conselheiros, né? De acordo. Então, bora. A Daília falou uma coisa que eu acho que é muito importante, Daília, que é o seguinte: nós saímos daqui com algumas coisas estabelecidas. Por exemplo, existem grupos de trabalho, e já sair daqui com assim, por exemplo, ó, cada um de nós vai para um grupo de trabalho, cada um de nós vai participar de alguma atividade, para ter uma representação maior, para ter uma cobertura maior no evento, né? Para trazer os resultados pro comitê, né? Que a intenção é essa, é trazer resultados para o comitê. Então, e também nos posicionar lá, né, Silvio? Além de trazer, nos posicionar lá dentro do encontro, nos apresentarmos em todas as áreas, termos um material bom, uma cobertura boa, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem condição, os 8 que vão, né, de fazer isso. E nos prepararmos, independente se nós vamos compartilhar o stand do Paranaíba ou não, mas levar material próprio do Araguari para deixar disponível para os representantes do Araguari no fórum e também para o público em geral, né? Deixar lá no stand do Paranaíba ou no nosso stand, caso nós tenhamos, mas ter material, ter coisa para entregar, ter comunicação, ter vídeo, né, Sandra? Provavelmente vai ter um espaço para vídeo lá no stand do Paranaíba, né? Contar um pouco
do que a gente está fazendo, né? Do que a gente está entregando. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente precisa começar a cantar um pouco, né? Que o ovo a gente está botando, mas precisa começar a cantar um pouco também, tá? Ó, professores, vocês estão sendo muito elogiados, viu, lá pelo pessoal do Paranaíba. O pessoal está fazendo bastante elogios aí em relação à nova comunicação, como tem sido feito, né, as divulgações. Está sendo bastante elogiado, tá? Trazer também esse feedback aqui para vocês. Então, viu, Sandra, vou aproveitar, já pedir para marcar uma reunião com a Nara, para a gente ver essa questão da comunicação, e aí depois de conversar com a Nara, conversar com o Igor, eu acho que o Igor teve que sair, sobre exatamente esses resultados, né? Para a gente fazer a divulgação, tá bom? Aliás, Professor, eu preciso conversar com a Nara hoje. Me lembrei que o Selismar foi convidado pela Prefeitura Municipal para dar uma palestra na abertura da Semana de Meio Ambiente, não é isso, Selismar? O Selismar está congelado. Professor Silvio. É isso mesmo. Bush, Selismar, só um segundo. Bush. Vou pedir licença aí, me perdoe, mas já estão me chamando aqui. A reunião do GD8, a plenária aqui. Tá bom. Então já está definido aí. Pode levar né? a notícia lá para o GD8. Tá, beleza. Obrigado, Bush. Vou passar aqui. Obrigado a todos vocês. Hein? Não, beleza. Não, vou esperar o seu documento, assinatura da ADN, para mim encaminhar, para a gente já fazer, mandar aí para você, tá bom? Tá bom. Um abraço, até mais. Até mais, até mais. Sim, professor, a gente caminhou, né, um convite ao senhor enquanto presidente do Araguari para participar na segunda-feira, né, período da tarde, nos eventos da abertura da Semana do Meio Ambiente. E é um convite ao senhor enquanto presidente ao CBH, né, até pedir para que a gente colocasse na solicitação também algum material de divulgação, algum brinde, alguma coisa que para a gente fortalecer a marca do Araguari, que seria muito importante essa presença no evento. E falando de evento, né, no GT Educação Ambiental, a gente já está com as minutas prontas, né? Até na última reunião, a nossa definição é de que isso deveria caminhar para a diretoria, para que assim passa pela plenária, para que a gente possa dar a vida àquilo que foi amplamente discutido e pensado no GT Educação Ambiental, que também tem muito dessa questão de comunicação, né? De estar presente nos principais eventos aí do Brasil que estão relacionados à questão hídrica. Ótimo. Selismar, mais alguma coisa? Só isso. Muito obrigado. Tá. Então, obrigado a vocês, né? Assim, vencemos os 2 itens e, Lilian, por gentileza, peça para a Nara entrar em contato comigo, eu preciso conversar com ela, inclusive, sobre essa palestra e com a área técnica, preciso falar com o Igor para a gente, porque eu quero, nessa palestra, apresentar os resultados, tudo aquilo que a gente está fazendo, está entregando, exatamente para aproveitar essa oportunidade para dar ciência para a sociedade, né, de que a gente está trabalhando e muito pela questão ambiental, né, e o desconhecimento da nossa existência, ele precisa ser revertido, a gente precisa aprender a cantar um pouco, né, precisa aprender porque a gente faz muito, está entregando muito, como acho que nunca entregou, e precisa fazer essa divulgação, precisa tornar isso público, né? Então, vamos ao terceiro ponto de pauta, que é outros assuntos, e eu pergunto a Daíle e ao Selismar se eles têm algum outro assunto para colocar. Da minha parte, não. Então, a Daíle... também não. Não. Não? Lilian e Sandra, alguma dúvida ficou quanto à secretaria?
Só uma, professor, Sim, que o senhor falou que no finalzinho da reunião o senhor ficaria, né, para sim, auxiliar a Lília. sim, E eu vou vou ficar. aproveitar e já pedir licença para vocês, que eu preciso ir para uma outra reunião, É tá? a nossa vida, é a nossa Tá vida. certo. Aí, Lília, o professor Silvio então te auxilia na redação da DN. Qualquer coisa, se precisar, eu tô do lado aqui da Lília, ela me Tranquilo, grita, tá? Muito tranquilo. obrigada, pessoal. Tenham um bom Então, dia. obrigado aí pelo apoio, Sandra, Imagina. obrigado a Daíley, obrigado, Selismar. E Obrigada. a Obrigada a nossa reunião vocês. se Bom encerra dia. agora, mas eu permaneço aqui com a Lilian para despachar o documento aqui. Obrigado a todos, tenham uma boa semana aí. Obrigada. Boa semana Uma para boa semana a vocês. todos. Até mais. Lilian, vamos terminar a redação aqui? Vamos Sim, modificar a deliberação, então, tá? ok. Lilian, você pode aumentar um pouquinho o tamanho da. Aí, pode mais um pouquinho. Aí. Indicação ad referendo de membro do CBH Araguari para participação em evento. Pelo que eu entendi, Lilian, não é um ad referendum, né? Pelo que eu entendi que a Sandra falou, é uma prerrogativa que a presidência tem, é isso mesmo? Vou confirmar com ela, só um momentinho. Tá. Sim, professor, ela vai ser a de referendo. É ad referendo mesmo? Então, tudo bem. Indicação ad referendo de membro do CBH Por- Araguari para Porque ela é participação. antes da plenária. Tá. O presidente do comitê. É que eu tinha entendido que participação em evento, a presidência, para participar de evento, não precisa de deliberação. É, só um momento. A Sandra saiu, mas já tinha que ter ficado. Só um momentinho que ela vai entrar na reunião também. Tá. Que a gente pode colocar a data de hoje, né? Sim. Dia 13. Já passa pro escopo, Lilian. Sim. Aqui, né? A prova nos termos do artigo 3º, a participação no caso, em vez de secretária adjunto CBH Araguari, é do presidente, né? Do CBH Araguari. Silvio, aí, né? Meu nomezinho aí. Só um momento. Representante da Universidade Federal de Berlândia, né? Deixa eu tirar aqui que você. Sandra, só Pois uma não. que ficou agora, porque a deliberação, nós estamos aprovando uma deliberação de um ad referendo, né? E aí você Isso. falou que a minha participação, a minha não, a presidência, né? A participação da presidência, ela não precisa de deliberação, é isso? Isso, não precisa. É porque é o seguinte: todas as vezes que o senhor receber um convite de órgão público, tem que ser público. O senhor, pela portaria, o senhor não precisa. Então, aí o senhor pode ser custeado tanto com veículo como com diário. Tá. Aí, Mas a gente vai fazer o ad referendo, eu vou explicar por quê. por conta do Bush. Não, porque eu não tenho certeza que o Fórum Nacional é órgão público. Então, deixa eu te contar. Eu fiz Deixa. esse questionamento Ah, porque, igual eles falam assim, né? Comitê. Aí eu perguntei, falei, gente, mas e comitê? Não tem comitê CNPJ? Mas não tem CNPJ. não tem, mas ele é É. considerado. Isso. É uma figura única na legislação Não, mas brasileira. até o IGAN ficou na dúvida. Eu falei assim, por exemplo, o Paranaíba convidou o Silvio, convidou a Elaine e aí até o comitê, eles falaram assim, Sandra, você sabe que é interessante? Mas não, vamos considerar. Então, o Fórum Nacional, igual o senhor falou, né? Então, o fórum, Mas porque espera olha, aí, o olha que que está no imbróglio, regimento dele? imbróglio que é. Se o comitê lá do Amazonas me convidar, é um órgão público. Mas se o fórum dos comitês me convidar, eu não tenho certeza que é um órgão público. Porque ele não está previsto na estrutura de administração das águas que está na lei das águas.
Deixa eu perguntar um negócio para o Ele não está senhor. previsto no sistema. Dentro do regimento dele, a natureza jurídica fala? Fala nada? Nada. Não, então precisa. Eu não sei se ele tem CNPJ, por exemplo. Que era o caso do nosso Fórum Mineiro, lembra?